E para a gente continuar, nós convidamos o nosso irmão Quincas para um dedinho de prosa. Irmã Ayla, um dedinho de prosa aqui para nós é uma prosinha rápida. Irmã, acho que ela A senhora sabia que um dedinho de prosa é uma prosinha rápida? Estou sabendo. Vamos esperar a Aline aqui. Vem, Aline. Nós vamos ouvir da irmã e do Quincas mais algumas considerações sobre um só Deus. Na continuidade, nossos desejos de uma boa tarde para todos. E nós gostaríamos de pensar junto com vocês. Um só Deus. O que seria isso nas nossas vidas? Dá-nos a ideia de que tudo aquilo que não é obra dos homens, obra de Deus, deve ser respeitado por nós. Porque eu fico imaginando se a minha irmã é filha de Deus, se eu, a despeito das nossas diferenças, das nossas alteridades, as convicções, que no fundo são todas iguais. Por quê? Porque no fundo nós acreditamos na bondade de um Pai Criador que é inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. E entendemos que tudo que nos acontece, é uma oportunidade que nós temos de nos tornarmos melhores. Até mesmo as nossas experiências infelizes. Porque eu fico imaginando, né? A dificuldade, por exemplo, que eu tinha para estar numa sala de aula. Eu tinha uma enorme dificuldade de estar numa sala de aula. E por isso, muitas vezes, negligenciei as minhas tarefas escolares, a minha presença numa sala de aula. Mas aprendi, depois de tudo isso, que eu deveria mudar. E provavelmente eu aprendi muita coisa depois de ter deixado a escola. Mas veja, nós estamos vivendo um momento tão interessante no mundo. Quando eu falo isso, eu me lembro de 70 anos atrás, quando eu estava criança ainda, que existia uma discriminação geral, e eu diria de todos os fatos. A discriminação para com aqueles que não possuíam valores monetários, valores materiais. A discriminação que existia pela etnia, enfim, muitas e muitas coisas a gente observa. Só que, com o passar do tempo, as mentalidades vão melhorando e nós todos procurando nos melhorar. Eu devo confessar que houve um momento na minha vida em que eu olhava as outras religiões como se elas não devessem existir. E hoje
há poucos dias eu dizia para minha esposa, tem momentos que eu passo em frente à igreja matriz, ela está com as portas abertas, e eu sinto vontade de entrar. Mas é tão interessante que numa determinada jornada, um amigo meu estava aniversariando e ele, frequentador da igreja católica, me fez um convite. Olha, a missa hoje é destinada ao meu aniversário, eu gostaria que você fosse. E eu fui para a igreja. Quando eu cheguei na porta, irmã, tinha algumas pessoas e uma delas veio correndo e disse assim: nossa, mas você aqui? E eu fiquei assim, né? Falei, sim, eu estou aqui com muita alegria. Ela virou e disse assim: mas o que você veio fazer aqui? Você não é espírita? Então, quando nós assistimos hoje essa conversa tão fraterna, tão amiga, esclarecedora, eu fiquei pensando da evolução que as coisas vão acontecendo. Eu me lembro, eu estudava no colégio das irmãs, e certa feita, um professor ou uma professora, eu não me lembro bem, fez uma pergunta: quem aqui não é católico? E uma menina levantou e disse: olha, eu sou presbiteriana. Tudo bem. Eu levantei e disse: eu sou espírita. Tinha uma colega de aula, ela chamava Helena, uma moça super educada, tratava a gente tão bem e às vezes até estudávamos junto. Ela olhou para mim, fez uma cara feia e nunca mais conversou comigo. Essa narrativa é simplesmente para nos mostrar que devemos agradecer a Deus pela sustentação desta normalidade que vai acontecendo, de nós pensarmos em Deus unidos. E quando pensamos e lembramos que o nosso Pai Criador é único e que nos criou, e que nós somos partes interessantes da sua criação, o ser inteligente que aqui reside. Eu me lembro de uma questão do Livro dos Espíritos, a 964, onde a indagação era a seguinte: não somos nós, por demais, insignificantes para que Deus preocupe conosco? E a resposta veio: para Deus, nenhuma das suas obras é insignificante. Tudo é importante. E quando eu fiz essa leitura mais raciocinada, eu comecei a pensar: por que será que eu tenho ânsias de pisar numa formiga que simplesmente está cumprindo o seu dever para a sustentação da sua vida, se eu não posso extinguir todo o formigueiro? Por que eu vou matar uma só formiga? E passei a observá-las. Então, um dia desses, eu olhava uma formiguinha, mas é minúscula, minúscula. E ela tem os seus instintos que eu não sei explicar, não sei dizer o porquê de tudo isso, mas ela foge dos obstáculos, ela procura alimento e ela retorna ao seu formigueiro. Gente, que coisa magnífica! E olha, sabe, eu estava no terreiro da minha casa e avistei uma barata que é asquerosa de alguma forma, e pensei em esmagá-la com os meus pés, mas logo em seguida
Eu meditei um pouco, raciocinei e falei, para quê? Por que eu vou fazer isso? E fiquei ali olhando ela andando. Quando ela se distanciou um pouquinho, veio um pássaro, foi lá e a apanhou, levando-a certamente para o seu alimento. Existe sim uma regulamentação de um destruindo o outro para a sua sobrevivência. Mas nós, que temos o poder de pensar, de raciocinar e de valorizar as coisas, deveríamos entender que além dessa capacidade de aprender o valor dos números e a importância das letras, das sílabas, das frases, dos discursos, além de podermos equacionar, viver com a álgebra e outras coisas mais, temos nós que desenvolver em todos nós uma coisa chamada sentimento. E o que é sentimento? Sentimento é o despertar do amor que pode desabrochar em nós, não nos impedindo jamais de tratar bem a quem quer que seja. Seja o homem mais importante que bata à tua porta, ou a criatura socialmente considerada mais insignificante. O teu sentimento vai dizer, está aqui, um filho de Deus, um meu irmão, a que devo amar, a que devo respeitar e auxiliar à medida do possível. Por isso, pensemos bem. Se nós estamos sentindo a vida difícil, procuramos entender o sentido de viver. Deixemos de fazer aquela pergunta, por que vivo? Por que sofro tanto? Por que estou nesse mundo? Lembre que o melhor resultado é viver em abundância, como nos diz Jesus. Viver em abundância. Vivamos e aproveitemos o mais possível tudo aquilo que está à nossa disposição. Mas eu diria que o verdadeiro sentido da vida é ser útil. E não tem como ser útil se não criarmos o amor dentro de nós. Permitiu-nos Deus a presença de Jesus. Ele nos convida insistentemente que amemos, que sejamos bons uns para com os outros. E é tão bom quando você se sente amado, não é? É tão bom quando você chega num local, né, irmã? E todo mundo está satisfeito com a sua presença. Eu estava observando aqui o pastor Enéas, a irmã Ayla. Quando ele chega, todo mundo fica satisfeito. O Haroldo, todo mundo vem abraçar, todo mundo sorri. O menino, né? O menino, o Vitor Hugo. Ele chega, todo mundo fica feliz. Isso já é uma felicidade. Porque é tão bom você receber um sorriso fraterno. Que maravilha que é isso, né? Agora, que cuidado devemos ter para que a nossa vida seja útil? Cuidado de aprender com Jesus o verdadeiro caminho. Se alguém te convidar a caminhar 1000 passos, vá outro tanto com eles. Os primeiros 1000 passos são obrigações, os outros é o teu amor. Se alguém está ao teu lado, ame esse alguém. Seja ele quem for. Tenha consanguinidade ou não, mas ame. Amar é simplesmente desejar ao outro que ele seja feliz
e fazer tudo o que for possível dentro da sua limitação para que o outro seja realmente feliz. E não tem, né, alguém tão importante como o meu pai, a minha mãe, o seu pai, a sua mãe. E você poderia até dizer: nossa, mas o meu pai tem esse ou aquele defeito. Mas é seu pai. A mamãe é sua mãe. E é por eles que você está no mundo, que você vive. Aprenda a perdoar. Aprenda. E isso faz um bem danado para nós. Irmã, teve um dia que eu cheguei em casa nervoso. Eu era garoto. Estava com uns 14 anos de idade. Eu cheguei e a minha mamãe virou para mim e disse assim: por que você está com essa cara de quem comeu e não gostou? Eu disse: mamãe, eu estava na rua e um cara me agrediu com palavras. O que ele disse para você? Ah, eu não gosto de negros. Eu não gosto de negros. Eu olhei para ele e fiquei numa raiva, mamãe, deu uma vontade de dar um murro nele. Aí ela virou e falou assim: que bom que ele te mostrou que você realmente é negro. Você sabia que você é negro? Eu falei: uai, é mesmo, mamãe, eu sou negro. Então, meu filho, que importa ele dizer isso? Seria ruim se ele dissesse: você é desonesto. Seja honesto, meu filho, e pronto, acabou, não tem essa não. O homem vale por aquilo que ele faça de bom na vida. E eu aprendi muita coisa. E daí para frente, sabe o que aconteceu? Eu estava numa festa, eu já estava com 17 anos. Eu estava numa festa, muita gente, e sem querer esbarrei no cidadão. E ele virou para mim e disse assim: só podia ser um negro mesmo, negro é ordinário. Eu não gosto de preto. Aí eu lembrei da minha mãe e eu falei: isso é igualzinho eu só gosto de preta. Então, as reações nossas diante dos espetáculos da vida só serão reações felizes se nós estivermos felizes. Quando você agride, revida. Quando você revida, você está pior do que o agressor. O agressor às vezes achou que tinha um motivo, mas você não tem motivo para agredir jamais. Pense em Jesus. Olha que maravilha. Na crucificação, ainda pede a Deus que abençoe as criaturas por suas ignorâncias. Ele é ignorante, ele não sabe o que faz, não é? Vejamos bem. Bom, nós estamos caminhando para o final desse dia maravilhoso. E olha, irmã, dia tão maravilhoso que foi nesse dia que eu nasci. Há 83 anos atrás. Era tão diferente o mundo, né? Tão diferente. Tanta coisa. Um parto sem acompanhamento médico. Coisas da vida, coisas... Mas eu aprendi tanto com meus pais. E recordá-los me faz tão bem. Enobrece tanto a minha vida. Eu desejo para todos vocês que aqui estão muita paz, muita alegria e nossa gratidão imensa a todos os dirigentes, os organizadores desse encontro que foi maravilhoso, está sendo maravilhoso e foi uma oportunidade de encontrar velhos amigos, novos amigos e a gente pode então dizer: obrigado, Jesus. Que a tua paz seja conosco. Bem, gente, eu espero que o que eu
vá dizer aqui, não atrapalha a vibração, a inspiração de tudo que está acontecendo, né? Queria dizer assim, eu tenho um amigo, seu Quincas, que ele é da minha idade. Aí ele disse que nós estamos descendo a ladeira. Depois dos 50 é descendo. Então, se fosse possível, eu gostaria de reencontrá-lo depois, quando a gente voltar, tá bom? Tá bom. Porque foi um prazer muito grande. Seja o senhor negro de novo, seja eu negra de novo. Pastor Ernesto está ali pronto para me excomungar, porque eu estou falando aqui dessas coisas de voltar a viver. Ai, ai. Mas não estou querendo tirar brincadeira com uma coisa que é fundamental para vocês, não. É uma coisa gostosa do coração que eu quis dizer que vale a pena a gente reencontrar pessoas que nos ensinaram com a própria vida, né? Existe o aprendizado pelos livros e existe o aprendizado pela escuta das pessoas que tenha passar uma experiência de vida para a gente. Com o senhor passa muito isso é um livro que passa essa experiência para a gente. Sobre essa questão de um só Deus, eu estava pensando, a gente que está em universidade, a gente que pesquisa, às vezes eu fico impressionada, né? A saída da pré-história, a entrada na civilização do Homo sapiens, essa coisa do controle sobre o fogo, de viver erecto, de poder construir casas, de começar a descobrir as leis da natureza e superar os limites, essas descobertas científicas. Quando a gente estuda as religiões da antiguidade e a gente vê que aqueles povos já tinham construído pirâmides, templos, palácios, jardins da Babilônia, zigurates, mas ainda acreditavam numa diversidade de deuses. E essa diversidade de deuses proporcionava a desunião entre os povos, as guerras. Cada um guerreando em nome dos seus deuses. Eu acho que uma das grandes conquistas da humanidade, e que foi uma conquista tardia, mas talvez uma das maiores conquistas da antiguidade, foi o monoteísmo. Porque ter a fé em um só Deus possibilitou também um Deus que não apenas era um só, mas um Deus que exigia que se amasse o semelhante, fosse ele quem fosse, como critério de culto, não é? Cultuar um só Deus implicava o cuidado com o semelhante. Quando o livro do Levítico diz: ama o teu próximo como a ti mesmo, ele está incluindo todas as pessoas, inclusive os estrangeiros, o que era muito difícil naquele tempo, cheio da xenofobia, do preconceito contra o diferente, o estrangeiro, cuidar de quem era estrangeiro, de quem era de outra etnia, de outro povo, de outra cultura. Foi uma das grandes conquistas. Sabe, eu acho que foi maior do que a conquista do homem ir ao espaço. Foi uma das maiores conquistas e foi tardio,
né? Se viveu séculos e séculos. Nós estamos agora, nessa semana, comemorando o Ano Novo Judaico. Os meus amigos judeus estão ali mandando Shana Tová, Feliz Ano Novo para mim. E eu estou respondendo pelo WhatsApp. 5.800 e tanto, agora me esqueci. O calendário judaico, nós estamos no ano 5.000 e lá vai tantos. Quase 6.000. E quanto tempo passou para... Isso é o calendário judaico. Se nós fosse levar em conta o calendário chinês, japonês, ou sumério, ou qualquer outra cultura antiga, seria muito mais tempo. Quantos milênios foram necessários para o ser humano tomar consciência de que há um só Deus? Quantos milênios? Ele já tinha progredido cientificamente na arquitetura, na matemática, na medicina. O embalsamento das múmias no Egito levou a grandes conhecimentos da medicina do corpo humano, do modo do funcionamento do corpo humano e dos órgãos. Então, foi um conhecimento que demorou, porque o ser humano tem dificuldade de ter um ponto de união. É isso que eu estava refletindo, posso estar enganada, mas isso tocou no meu coração. Aí, há 2.000 anos atrás, vem Jesus e nos diz que esse Deus, além de ser um só, Ele é Pai, Pai de todos. Quando Ele disse Pai, usou essa palavra, Ele estava falando para aquela cultura, porque hoje Ele diria pai e mãe. Há várias imagens na Bíblia que Deus é mãe. E Jesus mesmo comparou Deus com uma mulher várias vezes. Uma delas foi quando contou a parábola da moeda perdida pela mulher. Nós estamos há mais de 2 anos de cristianismo. Tem muita gente que diz assim, você é da religião católica. Eu disse, não, eu sou da denominação católica. Uma das denominações, porque a religião é a cristã, é o cristianismo. Então, o senhor é da denominação espírita, eu sou da denominação católica, o Enéas é da denominação evangélica. Mas nós somos, enquanto religião, nós somos da mesma religião, com modos de compreender essa religião de forma diferente, porque somos diferentes, compreendemos diferente. Temos o núcleo básico, que é o seguimento de Jesus, não é? Esse Deus que é Pai de todos, o amor ao próximo, não é? Mas nós compreendemos outras coisas de forma diferente. Ora, se já é difícil para quem é cristão, só porque a denominação é diferente, acolher o outro na sua própria casa, como foi o caso que o senhor contou aí, imagina o diálogo cristão-judaico, o diálogo com o budismo, o diálogo com o hinduísmo. Aliás, o senhor estava falando aí sobre matar ou não matar a barata, eu estava me lembrando aqui. Todas as vezes que eu mato uma barata, eu digo assim, perdão, monja Cohen, perdão. Não peço perdão a Deus, não, peço perdão a monja Cohen. Porque ela disse para a gente não matar, e eu disse, eu não vou matar, não vou matar. E quando eu mato, eu, perdão, monja Cohen, perdão, perdão. Então, como é difícil a gente se relacionar, né, com uma pessoa do Islã, do budismo, do hinduísmo, não é? Se nós nem na nossa própria casa, só porque a gente está em quarto diferente, a gente não consegue, né, se relacionar. Como é difícil acolher essa mensagem de Jesus que Deus é Pai e Mãe. Porque isso significa que nós somos irmãos. Tem mais, Jesus não diz que Deus é Pai dos que seguem Jesus, é Pai de todos, todos, né?
Embora o outro nomeie Deus de forma diferente da religião cristã, ou então, embora a pessoa não tenha nenhuma religião, ele é filho de Deus do mesmo jeito. Então, como é difícil, porque acreditar que Deus é um só nos obriga a nos unirmos como família humana. Acreditar que Deus é Pai nos obriga, é uma consequência lógica de que nós somos uma família, nós somos uma fraternidade. Não só os cristãos formam uma fraternidade, mas os cristãos acreditam que todos formam uma fraternidade, uma família só. Então, a gente não quer, porque o que a gente quer é deixar o ego falar. A gente quer ser egoísta, a gente quer brigar, a gente quer inventar motivo para a gente rivalizar com outra pessoa, para a gente entrar numa energia negativa de não se dar com o outro e o outro não se dar com a gente. E a gente é capaz de usar a religião, de usar a cultura, de usar um time de futebol, de usar qualquer coisa para fazer a gente brigar, porque o que a gente quer é brigar. Tem um salmo que diz assim: eu só falo de paz, mas o que vem é guerra. Eu só quero a paz, mas o que todo mundo quer para mim é guerra. A pessoa quer guerrear. Então a gente ainda está muito tribal. Sabe? Nós ainda estamos no Deus tribal, infelizmente. Poucos deram um passo. E eu vejo que o que aconteceu aqui é um passo que nós estamos dando para dizer, não é? O senhor aí que foi entrar na Igreja Católica para festejar a vida do seu amigo e veio alguém com grosseria com o senhor. Hoje o senhor está aqui, do lado de uma freira católica branca. Nós temos muita diferença, seu Quincas. Não é? A gente tem mais motivo para brigar, nós dois, do que muita gente aí. Mas nós estamos aqui sentados com um dedinho de prosa. Não é? Olha esse dedinho de prosa aqui. Por quê? Não é? Porque foi para isso que nós fomos criados. A gente pode ter como membros da humanidade passado por milhares de anos para sentar aqui lado a lado e ter esse dedinho de prosa. Ainda bem que Deus é paciente. E para Ele 1000 anos é como um dia, não é? Que passou. Então, minha gente, eu só tenho a agradecer por vocês terem me acolhido aqui. Não é só o senhor Quincas que tem motivos de sobra para ter feridas abertas pelos membros da Igreja Católica. Não é só ele. Muitas pessoas que estão aqui e muitas pessoas que estão nos assistindo já foram humilhados por católicos, já foram humilhados por brancos, já foram humilhados por pessoas que acham que por ter um diploma, tem o direito de humilhar quem não teve a oportunidade de estudar. Então, eu não sou igual o pastor que se ajoelhou nos pés da Mãe de Santo, não, mas eu gostaria, nesse momento, do fundo do meu coração, porque feridas abertas merecem receber cuidado. Eu gostaria de pedir perdão
por todo católico que ofendeu vocês que estão aqui ou em casa. Por todo branco que ofendeu vocês. Vocês que estão aqui e vocês que estão em casa. Todos vocês foram ofendidos por católico, por branco, por gente que coloca o saber como sendo um poder que faz alguém maior do que o outro. Eu lhes peço encarecidamente o perdão. Me perdoe. E com isso eu encerro. Muito obrigada mais uma vez, Quincas, irmã Ayla. Muito obrigada. Quincas sabe que nós dois é chorão, o Wellington, né? Né, Quincas? É emocionante, né, gente? Que sabedoria. Que coisa mais linda. Salva de palmas para eles. Muito obrigada.